Olá, estudante! Seja bem-vindo ao Se Liga na Educação, nessa semana de acolhimento do ciclo 3. Para que você possa fazer uma boa transição do PET 2 para o PET 3, nossos professores elaboraram teleaulas especiais, a partir das principais dúvidas que recebemos ao longo dessas semanas. Juntos, vamos trabalhar os principais temas e conceitos tratados nas teleaulas, além de solucionar alguns exercícios do PET 2. Esse é um momento importante para a fixação do que já foi visto e de introdução para o PET 3. Agora, estamos com a professora Débora de Mendonça, que vai responder as principais perguntas da área de Química. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, Bruna. Nessa aula, nós vamos retomar o tema reações químicas, que foi necessário para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 2. Não é isso, professora? Exatamente. Então, na aula de hoje, eu selecionei alguns exercícios do volume 2 do PET, do primeiro ano do ensino médio, e nós vamos tentar resolver e, ao mesmo tempo, fazer uma pequena revisão. Nós vamos contar com a ajuda da Bruna para ler para a gente as questões e vamos tentar usar os raciocínios agora de forma mais conjunta, né? Nós trabalhamos semanalmente alguns conceitos, hoje nós vamos tentar trabalhar todos eles de uma forma mais conjunta, ok? Então, Bruna, você pode ler para a gente, por favor, a primeira questão? Vamos lá? Em quais das passagens a seguir está ocorrendo transformação química? O número 1. O reflexo da luz nas águas onduladas pelos ventos lembrava-lhe os cabelos de seu amado. Número 2. A chama da vela confundia-se com o brilho nos seus olhos. E aí? Bom, nessas duas frases, nós vamos tentar identificar quais são os sinônimos ou quais são as palavras que vão nos dar indícios de que está acontecendo ali uma reação. Na primeira, ele fala sobre o reflexo da luz. Então, o reflexo da luz, ele não é, como nós vimos, ele não traz ali uma nova propriedade, né? Tanto para a luz quanto aonde ela está sendo refletida. E ele fala também das ondas, né? Então, as ondas ali presentes, né, na água, né, na superfície da água, ela também não altera a matéria. Então, na verdade, se trata de uma transformação física, ou seja, de situações, fenômenos que estão acontecendo ali de forma física. Já no segundo, ele fala sobre a chama da vela. Então, a chama da vela ou qualquer combustão, qualquer queima, sempre vai haver uma transformação química. Por quê? Eu estou fazendo a queima de uma substância, ou seja, eu estou fazendo ali a queima de algum material, certo? No caso da vela, seria a parafina, que está passando para o estado gasoso, alimentando ali, né, a chama e se transformando em gás carbônico e água, ok? Bom, nós temos ainda mais duas frases. Vamos lá? Número 3. Desolado, observava o gelo derretendo em seu copo e, ironicamente, comparava o seu coração. 4. Com o passar dos tempos, começou a sentir-se como a velha tesoura enferrujada no fundo da gaveta. Então, olha só, nessa próxima frase, ele vem falando sobre um gelo derretendo. Então, ele está falando o quê? Ele está falando de uma passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, esse tipo de transformação, nós vimos, essas mudanças de transformação, nós vimos que compete a quê? A transformações físicas, que apesar de haver uma transformação, uma mudança no estado de agregação, eu não altero as propriedades daquela matéria. Enquanto que no 4, ele fala então o quê? Sobre enferrujar. Então, no 3 aqui também seria uma transformação o quê? Física. E no 4, o processo de ferrugem. Então, no processo de ferrugem, nós vimos que existe sim uma mudança na estrutura. Bom, eu pego uma tesoura, por exemplo, quando ela está ok, nós usamos tranquilamente. Agora, quando ela está enferrujada, ela começa, vai soltando, não é? Uma poeirinha, um pozinho, né? Uma cor assim, quase da cor da minha blusa hoje. Então, o que é aquele pozinho que está se formando? É justamente a nova estrutura, a nova matéria que está sendo formada após uma reação química, ok? Então, ali, nesse 4, também estamos falando de uma transformação química. Então, observe que não foi preciso eu colocar uma equação química para conseguir identificar isso. Existem indícios tanto experimentais
quanto escritos, que vão te dar justamente essas dicas, essa evidência de que está acontecendo uma reação química, ok? Então, nesse caso aqui, a pergunta era quais que estariam acontecendo a transformação química. No caso, então, é no 2 e no 4, ok? A próxima questão, você lê pra gente, por favor? Claro. Bruno? A elevação da temperatura de um sistema produz, geralmente, alterações que podem ser interpretadas como sendo devidas a processos físicos ou químicos. Medicamentos, em especial na forma de soluções, devem ser mantidos em recipientes fechados e protegidos do calor, para que se evite 1. A evaporação de um ou mais de seus componentes. 2. A decomposição e, consequentemente, diminuição da quantidade de compostos que constitui o princípio ativo. E 3. A formação de compostos indesejáveis ou potencialmente prejudiciais à saúde. Então, antes da gente continuar na questão, então isso é muito importante. Onde armazenar remédios? Principalmente remédios que vêm em frasquinhos, que vêm em solução. Ou seja, aqueles líquidos, não é? Então, se você ler ali na caixinha, na bula, sempre vai estar falando, armazenamento deve ser longe de ambientes onde tem calor. Então, por exemplo, uma caixinha que fica guardada ao lado do fogão, né? Então, não é um lugar ideal para poder fazer, para poder guardar esses remédios. Por quê? Justamente porque a alta temperatura pode provocar essas três coisas: a evaporação, a decomposição e a formação de novos compostos. E aí está falando que cada um desses processos, o 1, 2 e o 3, corresponde a um tipo de transformação classificada respectivamente como? Aí nós temos as opções. Exatamente. Então, a mesma coisa da questão anterior. Então, pelo texto, através de evidências do texto, nós vamos tentar identificar se é uma transformação química ou uma transformação física. Então, observe que ele não deu novamente as equações. Ele simplesmente, essa questão, trabalha com você os conceitos iniciais. Tá? Eu vou retornar aqui para o slide anterior para a gente poder trabalhar melhor. Então, no primeiro, ele fala que ocorre o quê? A evaporação de um dos seus componentes. Então, gente, o processo de evaporação... O processo de evaporação, ela é o quê? Ela é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, assim como na questão anterior que falava sobre derreter o gelo, não existe aqui uma transformação que muda a propriedade da matéria. O que nós temos aqui é uma transformação que diferencia o estado de agregação, mas a matéria continua sendo a mesma. E no caso, o exercício ele não especificou. Então, essa primeira situação aqui seria uma situação onde nós estamos falando de transformações físicas, ok? No 2, ele vai falar duas palavrinhas interessantes: decomposição e que constitui o princípio ativo. Então, quando eu falo do princípio ativo, eu estou falando de um determinado composto ali dentro. E quando eu falo a decomposição, ou seja, eu estou falando de quê? De uma reação química. Lembra das classificações de reação química que nós tínhamos? Nós tínhamos a síntese, que era quando eu tinha duas substâncias formando uma e normalmente liberando calor. E nós tínhamos a de decomposição, que era o contrário, uma substância composta sendo dividida em substâncias mais simples. Então, a decomposição é justamente isso. Essa palavrinha decomposição é a dica que nós temos de que se trata o quê? De uma transformação química. Então, decomposição é justamente a dica que nós temos que se trata de uma transformação química. E o fato dele estar falando que isso vai diminuir a concentração do princípio ativo, tá bom? E o terceiro, ele fala da formação de compostos indesejados. Então, ou seja, eu tinha ali o composto que referia-se ao meu remédio, né, que eu uso para fazer, sei lá, às vezes um antibiótico, às vezes ali algum remédio para dor de cabeça, né, da forma líquida. E se eu deixar ele, né, em ambientes muito quentes, ele vai então formar compostos indesejados, ou seja, compostos que não estavam ali, que agora estão, ok? Então, nesse caso também se trata de uma transformação química, porque
formação de novas substâncias é exatamente o conceito inicial de transformação química. Bom, então aqui a resposta certa seria físico, químico e químico. Então ali seria a resposta letra B. Vamos para a próxima. Atividade número 2, da página 69 do PET. No filme fotográfico, quando exposto à luz, ocorre a reação. Essa reação pode ser classificada como? Aí nós temos a reação embaixo. Exatamente. Então aqui eu tenho 2 AgBr formando 2 Ag, que é 2 pratas metálicas, e liberando o gás bromo. Então observe que eu tenho um composto, uma substância composta, que é o AgBr, certo? Ou seja, eu tenho 2 elementos ali formando essa substância, que estão se dividindo numa substância o quê? Mais simples. Então, na verdade, eu tenho aqui um exemplo, não é, de decomposição. Porém, olha o que ele fala. O filme fotográfico, quando exposto à luz. Então, a decomposição, ela pode acontecer quando em contato com a luz. Aí nós usamos esse símbolo que é chamado de lambda, por corrente elétrica, ok? E por calor. Foi isso que nós vimos na nossa aula. Então, essa daqui é quando a decomposição acontece pela luz. E nós chamamos isso de fotólise. Enquanto que pela corrente elétrica, vou colocar abreviado, tá, gente, pelo nosso tempo. Então, corrente elétrica, ela é o quê? Eletrólise. Enquanto que, quando eu uso esse delta, eu me refiro a calor. Então, ou seja, o calor faz com que aconteça essa reação de decomposição. Ok? Aqui, então, juntando todas essas aqui, eu estou me referindo a reações de decomposição. E no caso, ele fala que o filme fotográfico ele se degrada a partir da luz. Então, nós estamos falando de uma fotólise, letra C, ok? Atividade 3 do PET, página 40. O consumo de ácido sulfúrico pode ser utilizado como indicador do desenvolvimento de um país. Industrialmente, esse ácido pode ser obtido a partir de pirita de ferro, que consiste basicamente em sulfeto ferroso, FeS. E aí está pedindo para classificar as equações de obtenção industrial do ácido sulfúrico mostradas a seguir. Então, nós temos aqui as 3 equações e aí ele pede justamente para fazer essa classificação, se é aquelas 4 classificações que nós vimos. Então, vamos fazer uma revisão aqui bem rápida. Então, nós temos a síntese, que é quando, eu acabei de falar, que é quando eu tenho 2 substâncias reagindo, formando uma nova substância, certo? Normalmente com liberação de calor. Nós temos a de decomposição, que é essa que nós acabamos de ver, que é quando nós temos, então, uma substância composta se dividindo em 2 mais simples. E nós temos a de simples troca e dupla troca. Então, eu vou fazer aqui rapidinho no flip chart para a gente poder lembrar essa de simples e dupla troca, tá bom? Então, quando eu falo de simples troca, então eu estou falando de uma substância composta reagindo com uma substância mais simples e existe, então, agora a troca desses ligantes. Então, por exemplo, o A se ligaria a C, liberando apenas o B. Então, tá vendo que eu tinha aqui a ligação entre A e B? E com essa substância mais simples houve essa troca. Então, nesse caso, é a simples troca. A dupla troca é quando eu tenho 2 substâncias compostas. Então, vamos considerar aqui, uma substância composta formada por A e B e a outra por C e D. E eu vou fazer a troca deles. Então, os ligantes de um vai para o outro e do outro vai para o um. Então, olha só, seria como se fosse AD formando aqui BC. Então, tá vendo que o A acompanhava o B, agora ele está acompanhando o D. E o B, que estava acompanhando o A, agora está acompanhando o C. Então, essa é a simples troca. Eu tenho que ter uma substância composta reagindo com uma simples, enquanto que na dupla troca todos são compostos, ok? Então, diante dessa revisão bem rápida, nós vamos tentar responder então aqui. Então, observe que na 1 eu tenho FeS reagindo com oxigênio. Então, qual situação que eu tenho? Eu tenho essa situação, uma substância composta
reagindo com uma substância simples. E qual que é o resultado dele? Observe que agora o ferro ele está sozinho. Então, ou seja, o ferro é que é a substância simples, ok? Então, ali eu tenho uma simples troca. Então, de cara eu já elimino a A, a B e a C. Isso, então vai ficar a D e a E. Bom, na 2 e na 3, observe que eu tenho SO2 reagindo com o oxigênio, com o O2, e formando uma única substância. Na 3, a mesma coisa, eu tenho uma substância composta com outra composta, formando uma única substância. Então, não se encaixa na decomposição, certo? Não houve ali troca de ligantes. Então, qual que pode ser? A de síntese. Então, ou seja, duas substâncias reagindo, formando um único produto. Então, a 2 e a 3 se trata de uma reação de síntese. Então, nós temos aqui a resposta como a letra E. Simples troca, síntese, síntese, ok? Vamos para a próxima? Vamos lá, professora. 100 gramas de calcário são colocadas sobre aquecimento e se decompõem em 56 gramas de cal viva e 44 gramas de gás carbônico. Essa afirmativa está baseada na lei de qual cientista? Então, olha só, nós vimos na terceira semana que existe a lei de Lavoisier, não é isso? A lei de conservação de massa. Então, olha só, o que ele está falando? Ele está falando que 100 gramas de calcário, vou pedir sua ajuda para me falar os dados, Bruna. 100 gramas de calcário. 56 gramas. Aí ele forma 56 gramas de cal? Isso. Isso. E depois? 44 de gás carbônico. 44, vou colocar aqui CO2, tá, gente? Então, olha só, o calcário, ele vai se decompor nessas outras duas, certo? Se eu somar isso aqui, eu vou ter o quê? 100 gramas, ou seja, a massa do meu reagente é exatamente a massa do meu produto. E qual que foi o cientista que estabeleceu isso? Nós vimos que foi Lavoisier, né? Ele, através de observações dos seus experimentos em sistemas fechados, ele percebeu que a conservação da massa, ela é uma lei que se repete em todas as reações, ou seja, a quantidade de massa, a soma das massas do reagente é sempre igual à soma das massas do produto. Então, no caso aqui, seria a letra A, Lavoisier. Bom, vamos para a última questão? 46 gramas de sódio reagem com 32 gramas de oxigênio, formando peróxido de sódio. Quantos gramas de sódio serão necessários para obter 156 gramas de peróxido de sódio? Então, olha só, agora, além da gente trabalhar a conservação de massa, a gente precisa pensar também nas relações que são estabelecidas. Então, olha só, 46 gramas de sódio vai reagir com 32 gramas de oxigênio. Então, olha só, 46 gramas de sódio, eu vou colocar aqui Na, vai reagir com quantas gramas? 32. 32 gramas de oxigênio, certo? Vou colocar aqui o O. Para formar o quê? Para formar o peróxido de sódio, não é isso? Então, é o Na2O2. Aí, ele fala que vai formar quanto? Não fala, né? Aí, ele pede quantas gramas de sódio serão necessárias para 156 gramas. Então, aqui ele não te dá o resultado, mas ele fala que ele quer saber em 156 gramas de Na2O2, ele quer saber, então, quantas gramas de sódio. Então, isso aqui, gente, a relação que a gente precisa fazer é o seguinte. Então, nós vamos precisar saber qual que é a massa total aqui e pela conservação de massa nós sabemos. Então, 46 mais 32 vai dar o valor aqui, certo? Por causa do tempo, eu vou deixar essa conta para vocês fazerem em casa, tá bom, gente? Então, com esse valor que eu tenho aqui, eu vou estabelecer agora uma relação. Então, 46 gramas de Na me fornece Y gramas de peróxido, Na2O2. O exercício já me deu agora 156 gramas. Lembrando que esse valor de Y é a soma desses dois, tá, gente? Aqui é 46 mais 32. E aqui, o valor que o exercício me deu. E aqui eu vou colocar X. Então, eu vou fazer justamente uma conta de regra de 3. Então, aqui eu vou fazer o valor de X que eu não sei, vezes o valor de Y que eu vou descobrir,
tem que ser igual a 46 gramas vezes 156. Ok? Então, aqui você vai isolar o x passando o y para cá. E aí você vai achar o resultado. De antemão, eu já vou falar para vocês que a letra E, 92 gramas, tá bom? Façam esse cálculo direitinho em casa. Caso tenha alguma dúvida, pode mandar aqui para os nossos canais de atendimento para podermos tirar a sua dúvida no Tira Dúvidas, ok? No ao vivo. Então, no mais, eu quero agradecer a todos por essa aula. Um grande abraço virtual a todos. Olá, estudante! Seja bem-vindo ao Se Liga na Educação, nessa semana de acolhimento do ciclo 3. Para que você possa fazer uma boa transição do PET 2 para o PET 3, nossos professores elaboraram teleaulas especiais, a partir das principais dúvidas que recebemos ao longo dessas semanas. Juntos, vamos trabalhar os principais temas e conceitos tratados nas teleaulas, além de solucionar alguns exercícios do PET 2. Esse é um momento importante para a fixação do que já foi visto e de introdução para o PET 3. Agora, estamos com a professora Débora de Mendonça, que vai responder as principais perguntas da área de Química. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, Bruna. Nessa aula, nós vamos retomar o tema reações químicas, que foi necessário para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 2. Não é isso, professora? Exatamente. Então, na aula de hoje, eu selecionei alguns exercícios do volume 2 do PET, do primeiro ano do ensino médio, e nós vamos tentar resolver e, ao mesmo tempo, fazer uma pequena revisão. Nós vamos contar com a ajuda da Bruna para ler para a gente as questões e vamos tentar usar os raciocínios agora de forma mais conjunta, né? Nós trabalhamos semanalmente alguns conceitos, hoje nós vamos tentar trabalhar todos eles de uma forma mais conjunta, ok? Então, Bruna, você pode ler para a gente, por favor, a primeira questão? Vamos lá? Em quais das passagens a seguir está ocorrendo transformação química? O número 1. O reflexo da luz nas águas onduladas pelos ventos lembrava-lhe os cabelos de seu amado. Número 2. A chama da vela confundia-se com o brilho nos seus olhos. E aí? Bom, nessas duas frases, nós vamos tentar identificar quais são os sinônimos ou quais são as palavras que vão nos dar indícios de que está acontecendo ali uma reação. Na primeira, ele fala sobre o reflexo da luz. Então, o reflexo da luz, ele não é, como nós vimos, ele não traz ali uma nova propriedade, né? Tanto para a luz quanto aonde ela está sendo refletida. E ele fala também das ondas, né? Então, as ondas ali presentes, né, na água, né, na superfície da água, ela também não altera a matéria. Então, na verdade, se trata de uma transformação física, ou seja, de situações, fenômenos que estão acontecendo ali de forma física. Já no segundo, ele fala sobre a chama da vela. Então, a chama da vela ou qualquer combustão, qualquer queima, sempre vai haver uma transformação química. Por quê? Eu estou fazendo a queima de uma substância, ou seja, eu estou fazendo ali a queima de algum material, certo? No caso da vela, seria a parafina, que está passando para o estado gasoso, alimentando ali, né, a chama e se transformando em gás carbônico e água, ok? Bom, nós temos ainda mais duas frases. Vamos lá? Número 3. Desolado, observava o gelo derretendo em seu copo e, ironicamente, comparava o seu coração. 4. Com o passar dos tempos, começou a sentir-se como a velha tesoura enferrujada no fundo da gaveta. Então, olha só, nessa próxima frase, ele vem falando sobre um gelo derretendo. Então, ele está falando o quê? Ele está falando de uma passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, esse tipo de transformação, nós vimos, essas mudanças de transformação, nós vimos que compete a quê? A transformações físicas, que apesar de haver uma transformação, uma mudança no estado de agregação, eu não altero as propriedades daquela matéria. Enquanto que no 4, ele fala então o quê? Sobre enferrujar.
Então, no 3 aqui também seria uma transformação o quê? Física. E no 4? O processo de ferrugem. Então, no processo de ferrugem, nós vimos que existe sim uma mudança na estrutura. Bom, eu pego uma tesoura, por exemplo, quando ela está ok, nós usamos tranquilamente. Agora, quando ela está enferrujada, ela começa, vai soltando, não é? Uma poeirinha, um pozinho, não é? Uma cor assim, quase da cor da minha blusa hoje. Então, o que é aquele pozinho que está se formando? É justamente a nova estrutura, a nova matéria que está sendo formada após uma reação química, ok? Então, ali, nesse 4, também estamos falando de uma transformação química. Então, observe que não foi preciso eu colocar uma equação química para conseguir identificar isso. Existem indícios, tanto experimentais quanto escritos, que vão te dar justamente essas dicas, essa evidência de que está acontecendo uma reação química, ok? Então, nesse caso aqui, a pergunta era quais que estariam acontecendo a transformação química. No caso, então, é no 2 e no 4, ok? A próxima questão, você lê para a gente, por favor? Claro. A elevação da temperatura de um sistema produz, geralmente, alterações que podem ser interpretadas como sendo devidas a processos físicos ou químicos. Medicamentos, em especial na forma de soluções, devem ser mantidos em recipientes fechados e protegidos do calor, para que se evite 1. A evaporação de um ou mais de seus componentes. 2. A decomposição e, consequentemente, diminuição da quantidade de compostos que constitui o princípio ativo. E 3. A formação de compostos indesejáveis ou potencialmente prejudiciais à saúde. Então, antes da gente continuar na questão, então isso é muito importante. Onde armazenar remédios? Principalmente remédios que vêm em frasquinhos, que vêm em solução. Ou seja, aqueles líquidos, não é? Então, se você ler ali na caixinha, na bula, sempre vai estar falando, armazenamento deve ser longe de ambientes onde tem calor. Então, por exemplo, uma caixinha que fica guardada ao lado do fogão, né? Então, não é um lugar ideal para poder fazer, para poder guardar esses remédios. Por quê? Justamente porque a alta temperatura pode provocar essas 3 coisas: a evaporação, a decomposição e a formação de novos compostos. E aí está falando que cada um desses processos, o 1, 2 e o 3, corresponde a um tipo de transformação classificada respectivamente como? Aí nós temos as opções. Exatamente. Então, a mesma coisa da questão anterior. Então, pelo texto, através de evidências do texto, nós vamos tentar identificar se é uma transformação química ou uma transformação física. Então, observe que ele não deu novamente as equações. Ele simplesmente, essa questão, trabalha com você os conceitos iniciais. Tá? Eu vou retornar aqui para o slide anterior para a gente poder trabalhar melhor. Então, no primeiro, ele fala que ocorre o quê? A evaporação de um dos seus componentes. Então, gente, o processo de evaporação... O processo de evaporação, ele é o quê? Ele é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, assim como na questão anterior que falava sobre derreter o gelo, não existe aqui uma transformação que muda a propriedade da matéria. O que nós temos aqui é uma transformação que diferencia o estado de agregação, mas a matéria continua sendo a mesma. E no caso, o exercício ele não especificou. Então, essa primeira situação aqui seria uma situação onde nós estamos falando de transformações físicas, ok? No 2, ele vai falar 2 palavras interessantes: decomposição e que constitui o princípio ativo. Então, quando eu falo do princípio ativo, eu estou falando de um determinado composto ali dentro. E quando eu falo a decomposição, ou seja, eu estou falando de quê? De uma reação química. Lembra das classificações de reação química que nós tínhamos? Nós tínhamos a síntese, que era quando eu tinha 2 substâncias formando uma e normalmente liberando calor. E nós tínhamos a de decomposição, que era o contrário.
uma substância composta sendo dividida em substâncias mais simples. Então, a decomposição é justamente isso. Essa palavrinha decomposição é a dica que nós temos de que se trata o quê? De uma transformação química. Então, decomposição é justamente a dica que nós temos que se trata de uma transformação química. E o fato dele estar falando que isso vai diminuir a concentração do princípio ativo, tá bom? E o terceiro, ele fala da formação de compostos indesejados. Então, ou seja, eu tinha ali o composto que referia-se ao meu remédio, né, que eu uso para fazer, sei lá, às vezes um antibiótico, às vezes ali algum remédio para dor de cabeça, né, da forma líquida. E se eu deixar ele, né, em ambientes muito quentes, ele vai então formar compostos indesejados, ou seja, compostos que não estavam ali, que agora estão, ok? Então, nesse caso também se trata de uma transformação química, porque formação de novas substâncias é exatamente o conceito inicial de transformação química. Bom, então aqui a resposta certa seria físico, químico e químico. Então, ali seria a resposta letra B. Vamos para a próxima. Atividade número 2, da página 69 do PET. No filme fotográfico, quando exposto à luz, ocorre a reação. Essa reação pode ser classificada como? Aí nós temos a reação embaixo. Exatamente. Então, aqui eu tenho 2 AgBr formando 2 Ag, que é 2 pratas metálicas, e liberando o gás bromo. Então, observe que eu tenho um composto, uma substância composta, que é o AgBr, certo? Ou seja, eu tenho 2 elementos ali formando essa substância que estão se dividindo numa substância o quê? Mais simples. Então, na verdade, eu tenho aqui um exemplo, não é? De decomposição. Porém, olha o que ele fala. O filme fotográfico, quando exposto à luz. Então, a decomposição, ela pode acontecer quando em contato com a luz. Aí nós usamos esse símbolo que é chamado de lambda, por corrente elétrica, ok? E por calor. Foi isso que nós vimos na nossa aula. Então, essa daqui é quando a decomposição acontece pela luz. E nós chamamos isso de fotólise. Enquanto que pela corrente elétrica, vou colocar abreviado, tá, gente, pelo nosso tempo. Então, corrente elétrica, ela é o quê? Eletrólise. Enquanto que, quando eu uso esse delta, eu me refiro a calor. Então, ou seja, o calor faz com que aconteça essa reação de decomposição. Ok? Aqui, então, juntando todas essas aqui, eu estou me referindo a reações de decomposição. E no caso, ele fala que o filme fotográfico ele se degrada a partir da luz. Então, nós estamos falando de uma fotólise, letra C, ok? Atividade 3 do PET, página 40. O consumo de ácido sulfúrico pode ser utilizado como indicador do desenvolvimento de um país. Industrialmente, esse ácido pode ser obtido a partir de pirita de ferro, que consiste basicamente em sulfeto ferroso, FeS. E aí está pedindo para classificar as equações de obtenção industrial do ácido sulfúrico mostradas a seguir. Então, nós temos aqui as 3 equações e aí ele pede justamente para fazer essa classificação, se é aquelas 4 classificações que nós vimos. Então, vamos fazer uma revisão aqui bem rápida. Então, nós temos a síntese, que é quando, eu acabei de falar, que é quando eu tenho 2 substâncias reagindo, formando uma nova substância, certo? Normalmente com liberação de calor. Nós temos a de decomposição, que é essa que nós acabamos de ver, que é quando nós temos, então, uma substância composta se dividindo em 2 mais simples. E nós temos a de simples troca e dupla troca. Então, eu vou fazer aqui rapidinho no flipchart para a gente poder lembrar essa de simples e dupla troca, tá bom? Então, quando eu falo de simples troca, então eu estou falando de uma substância composta reagindo com uma substância mais simples e existe, então, agora a troca desses ligantes.
Então, por exemplo, o A se ligaria a C, liberando apenas o B. Então, tá vendo que eu tinha aqui a ligação entre A e B? E com essa substância mais simples houve essa troca. Então, nesse caso, é a simples troca. A dupla troca é quando eu tenho duas substâncias compostas. Então, vamos considerar aqui, uma substância composta formada por A e B e a outra por C e D. E eu vou fazer a troca deles. Então, os ligantes de um vai para o outro e do outro vai para o um. Então, olha só, seria como se fosse AD formando aqui BC. Então, tá vendo que o A acompanhava o B, agora ele está acompanhando o D. E o B, que estava acompanhando o A, agora está acompanhando o C. Então, essa é a simples troca. Eu tenho que ter uma substância composta reagindo com uma simples, enquanto que na dupla troca todos são compostos, ok? Então, diante dessa revisão bem rápida, nós vamos tentar responder então aqui. Então, observe que na 1 eu tenho FeS reagindo com oxigênio. Então, qual situação que eu tenho? Eu tenho essa situação, uma substância composta reagindo com uma substância simples. E qual que é o resultado dele? Observe que agora o ferro ele está sozinho. Então, ou seja, o ferro é que é a substância simples, ok? Então, ali eu tenho uma simples troca. Então, de cara eu já elimino a A, a B e a C. Isso, então vai ficar a D e a E. Bom, na 2 e na 3, observe que eu tenho SO2 reagindo com o oxigênio, com o O2 e formando uma única substância. Na 3, a mesma coisa, eu tenho uma substância composta com outra composta formando uma única substância. Então, não se encaixa na decomposição, certo? Não houve ali troca de ligantes. Então, qual que pode ser? A de síntese. Então, ou seja, duas substâncias reagindo, formando um único produto. Então, a 2 e a 3 se trata de uma reação de síntese. Então, nós temos aqui a resposta como a letra E. Simples troca, síntese, síntese, ok? Vamos para a próxima? Vamos lá, professora. 100 gramas de calcário são colocadas sobre aquecimento e se decompõem em 56 gramas de cal viva e 44 gramas de gás carbônico. Essa afirmativa está baseada na lei de qual cientista? Então, olha só, nós vimos na terceira semana que existe a lei de Lavoisier, não é isso? A lei de conservação de massa. Então, olha só, o que ele está falando? Ele está falando que 100 gramas de calcário, vou pedir sua ajuda para me falar os dados, Bruna. 100 gramas de calcário. 56 gramas. Aí ele forma 56 gramas de cal? Isso. Isso. E depois? 44 de gás carbônico. 44, vou colocar aqui CO2, tá, gente? Então, olha só. O calcário, ele vai se decompor nessas outras duas, certo? Se eu somar isso aqui, eu vou ter o quê? 100 gramas. Ou seja, a massa do meu reagente é exatamente a massa do meu produto. E qual que foi o cientista que estabeleceu isso? Nós vimos que foi Lavoisier, né? Ele, através de observações dos seus experimentos em sistemas fechados, ele percebeu que a conservação da massa, ela é uma lei que se repete em todas as reações, ou seja, a quantidade de massa, a soma das massas do reagente é sempre igual à soma das massas do produto. Então, no caso aqui, seria a letra A, Lavoisier. Bom, vamos para a última questão? 46 gramas de sódio reagem com 32 gramas de oxigênio, formando peróxido de sódio. Quantos gramas de sódio serão necessários para obter 156 gramas de peróxido de sódio? Então, olha só, agora, além da gente trabalhar a conservação de massa, a gente precisa pensar também nas relações que são estabelecidas. Então, olha só, 46 gramas de sódio vai reagir com 32 gramas de oxigênio. Então, olha só, 46 gramas de sódio, eu vou colocar aqui Na, vai reagir com quantas gramas? 32. 32 gramas de oxigênio, certo? Vou colocar aqui o O. Para formar o quê? Para formar o peróxido de sódio, não é isso? Então, é o Na2O2. Aí, ele fala que vai formar quanto? Não fala, né? Aí, ele pede quantas gramas de sódio serão necessárias para 156 gramas. Então, aqui ele não te dá o resultado, mas ele fala que ele quer saber em 156 gramas de Na2O2,
Ele quer saber, então, quantas gramas de sódio. Então, isso aqui, gente, a relação que a gente precisa fazer é o seguinte. Então, nós vamos precisar saber qual que é a massa total aqui e pela conservação de massa nós sabemos. Então, 46 mais 32 vai dar o valor aqui, certo? Por causa do tempo, eu vou deixar essa conta para vocês fazerem em casa, tá bom, gente? Então, com esse valor que eu tenho aqui, eu vou estabelecer agora uma relação. Então, 46 gramas de Na me fornece Y gramas de peróxido, Na2O2. O exercício já me deu agora 156 gramas. Lembrando que esse valor de Y é a soma desses dois, tá, gente? Aqui é 46 mais 32. E aqui o valor que o exercício me deu. E aqui eu vou colocar X. Então, eu vou fazer justamente uma conta de regra de 3. Então, aqui eu vou fazer o valor de X que eu não sei, vezes o valor de Y que eu vou descobrir, tem que ser igual a 46 gramas vezes 156. Ok? Então, aqui você vai isolar o X passando o Y para cá. E aí você vai achar o resultado. De antemão, eu já vou falar para vocês que a letra E, 92 gramas, tá bom? Façam esse cálculo direitinho em casa. Caso tenha alguma dúvida, pode mandar aqui para os nossos canais de atendimento para podermos tirar a sua dúvida no Tira Dúvidas, ok? No ao vivo. Então, no mais, eu quero agradecer a todos por essa aula. Um grande abraço virtual a todos.